Bom, gente, boa tarde a todos, já cumprimentamos cada um pessoalmente, mas o objetivo básico que hoje convidei todos os segmentos religiosos que nós temos na nossa cidade, vereadores, secretários, para que a gente possa fazer uma oração de paz, de fato, que é o que nós precisamos aqui no nosso município, para que nós tenhamos paz de fato, porque a gente precisa construir. Quando nós não temos essa paz, fica difícil você construir e desenvolver um projeto de forma mais tranquila, de forma mais com qualidade, que a gente tem essa necessidade, porque quem sofre diretamente com tudo isso é a população. E quando eu falo em população, sempre tenho falado isso, hoje estava conversando com o doutor que nos auxiliou no processo, o doutor Jacomini, o doutor Marcelo, que o Marcelo é daqui, todo mundo conhece. Quando a gente fala em população, o grande problema não é atingir a população, mas principalmente quando a gente prejudica a gestão e quando a gestão não vai, principalmente a população mais carente é a que sofre. Aquelas população que é um número elevado, ele não é um número pequeno, que ela depende basicamente da gestão pública. Ela precisa da gestão pública por uma assistência social, ela precisa da gestão pública para uma consulta médica, ela precisa da gestão pública para o remédio e curar a dor, para uma cirurgia, para o transporte quando está doente, Porque eu falo, as pessoas, e eu acho que nós, de maneira geral, nós somos privilegiados, porque a gente depende da gestão pública, mas dos bens da gestão pública, Mas da vida nossa, a gente não depende dela, Porque a gente tem um carro para se locomover, tem uma casa, tem uma condição de ter um plano de saúde, Mas a população mais carente, os mais necessitados, eles são os que são atingidos diretamente. Então eu estava conversando com o doutor e disse, olha doutor, o senhor entrou para a história e quero que o senhor esteja sempre conosco, e ele já se colocou à disposição, porque o bem que o senhor fez hoje para a nossa cidade, ele foi um bem descomunal. Eu não estou falando para mim, prefeito, porque eu não nasci prefeito e não vou morrer prefeito, que nem quero morrer tão logo. Eu nasci gente, depois me formei e sou profissional da educação, psicólogo, enfim. Então essa fase ela vai passar. Só estão querendo adiantar talvez essa fase. Essa fase vai passar, eu vou deixar de ser prefeito, eu vou voltar a ser uma pessoa comum e assim, e a minha vida ela vai continuar, do jeito que ela sempre foi, com a profissão que tenho, graças a Deus tenho casa, tenho carro, tenho salário, minha família sempre teve uma condição rica, mas uma condição de vida que eu posso viver tranquilamente. Aliás, não preciso nada disso, além materialmente nada. Eu só preciso de saúde, principalmente da história de câncer que eu vivi, e paz. É só o que eu peço para Deus, não peço mais absolutamente nada. Porque, de fato, eu não preciso mais nada. Mas o que eu disse para ele? Hoje, o senhor, o doutor Marcelo, ganharam um pedaço grande do céu, que eu tenho certeza que o Senhor salvou a nossa cidade e a nossa população, principalmente a mais carente, que é o objetivo de uma gestão. A gestão, de fato, ela tem que ter um foco voltado para os cidadãos, mas principalmente para os que mais precisam e necessitam dela. Então, depois de todo um momento difícil que nós passamos, e poderá não ser o único, espere em Deus não, mas poderá não ser. Oi, Lesão, chega aqui. Não, mas está tranquilo, hein? Não, estamos conversando. Estou fazendo a fala inicial com eles. Tá bem? Beleza. Então, aí nós pensamos, e os pastores que sempre esteve conosco, o padre Belino que esteve junto conosco, então senti um desejo de vir fazer uma oração de paz e tocar a nossa vida, tocar o nosso município, que eu falo que a nossa gente precisa. A nossa população precisa.
Eu não acho que eu seja o melhor prefeito do mundo e nem isso que eu quero. Eu quero que nós, junto com os vereadores, com a Câmara, com os secretários, eu quero que nós façamos um trabalho que comece a colocar a nossa cidade na história, não mais aquela cidade que onde você vai, todo mundo lembra ela com uma parte pior. Só caça prefeito, lá é uma sujeira, lá tem morte, lá tem isso, lá tem aquilo. Né? Então, eu falei, né, o meu desejo é que a gente consiga tirar Paissandu da parte ruim da história, né, da qual ela é lembrada e ficou uma cicatriz, uma marca muito grande, e começar a colocar Paissandu como uma cidade que começou a caminhar. Sarandi passou pela mesma situação. Hoje Sarandi começa em várias sucessões ali de gestão, e não é uma gestão que vai conseguir isso, ela começou já a se equilibrar melhor, e é isso que nós queremos para a nossa população, para a nossa cidade, que nós possamos então ter essa possibilidade de trabalhar mesmo de fato. E atendendo aos pedidos de vários pastores, que a gente então pensou em fazer esse momento. Oi? Então, Simão, chega para cá. Simão foi meu aluno, chega para cá. Foi meu aluno lá no Versintes. Beleza, Simão? E aí, baseado nisso, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar todo mundo junto, né, para que nós possamos celebrar todo mundo junto, para que todo mundo possa ficar confortável dentro daquilo que ele deseja e também trocar ideias, né? E óbvio que não precisa ser nesse momento, caso queiram, tudo bem, mas sempre sentar e passar as ideias. Tenho feito sempre muito isso, sempre com o Padre Albino, não sento mais, porque nem a agenda dele nem a minha também tem tanta folgas. A gente, com os pastores, a gente está sempre em mais contato, uns mais, outros menos, mas a gente tem sempre contato, né? Para que nós possamos somar cada vez mais, né, as ideias, para que nós possamos errar cada vez menos e que com isso nós consigamos o objetivo de governar a nossa cidade para todos de fato. Tá bem? Então era isso. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Aí os pastores e os padres que decidem quem conduz, tá? Essa é a tarefa de vocês, eu não entendo disso. Né? Então vocês é que são os mestres. Então, só em nome do presidente, né, ele pediu para mim apresentar, então ele te ligou, né? E que estava esperando o pessoal lá da eleitoral lá, para fazer um assunto lá e não pôde vir, que era 3 horas. Ele me falou. Então tá. Surgiu de última hora o compromisso. Acho que a zona eleitoral, alguma coisa assim. Zona eleitoral. Isso. Beleza, mas obrigado pela sua presença. Tá bom, obrigado. E o Luizinho, vereador, também está aqui. Cadê o Luizinho? Está aqui. O Osvaldo está aqui. Querem falar alguma coisa? Lelei? Não? Secretários? Alguém quer falar alguma coisa? Essa aí, quer falar? Não? Então fiquem à vontade. A casa é nossa. Boa tarde a todos, né? Para nós, assim, para nós, pastores, enfim, pais. Eu, particularmente, vejo esse momento importante, né? Porque eu acredito que Deus tem um plano muito grande para a nossa cidade. Nós temos um número de pessoas carentes e eu, apoiado na palavra de Deus, eu acredito que aonde há sofrimento é o lugar que mais Deus quer operar. Porque os milagres de Deus, se nós observar a Bíblia, sempre aconteceu e acontece nos lugares difíceis. Até o próprio Jesus nasceu em Nazaré, uma das piores cidades da época, e ali Deus levantou ele e fez maravilha, e Jesus veio na época difícil também. Então, como eu tenho falado até para os vereadores, para o prefeito, algumas vezes que eu converso, e sempre digo isso entre nós, pastores, o padre, que somos amigos, e eu luto por isso, essa é a minha luta. E Deus sabe disso, é pela unidade. Com certeza. O segredo de Deus operar, ele opera onde há unidade. Esse momento é um momento muito especial. Porque onde há unidade, aí Deus se manifesta. Se a gente ler a Bíblia, observar a Bíblia, principalmente o Salmo 133, ele tem instrução riquíssima, onde Deus fala sobre a unidade. Onde há unidade, ali Deus libera Deus. E outra coisa que eu gosto de observar é o seguinte,
até para que todos nós observemos, vereador, prefeito. Eu entendo que aquilo que Deus escreveu para nós, preparou para cada um de nós, eu entendo que cada um de nós tem uma missão aqui na Terra. Como vereador, como prefeito, como pastor, como padre, enfim. Deus vai nos ajudar a realizar se a gente perseverar. E esse para mim é um momento assim que eu quero agradecer, né? Porque eu acredito que pelo menos no tempo que eu estou no Paissandu, é a primeira vez que acontece isso. De nós sentar aqui, não sei se já aconteceu com pais, assim, eu lembro que nós tivemos junto um momento oportuno, assim. É a primeira vez. E acredito que se isso está acontecendo, eu acredito que Deus está se movendo. No coração do prefeito, dos vereadores, nós vamos estar aqui, né? Também representando. E eu acredito que para todos crescerem, para todos, precisa de unidade. Tem as diferenças, mas as diferenças deve se sentar e conversar e resolver a diferença, porque em todo meio existe diferença. Sim. E é saudável. Isso. A e a gente, eu acredito que no diálogo, resolvendo a diferença no diálogo, na conversa, eu acredito que a gente pode chegar onde nós queremos com muito mais facilidade. E não é para orgulho nosso pessoal, não. Eu sempre digo, é para a glória de Deus. Porque nós temos que entender que Deus fez tudo. E se eu e você, se nós estamos aqui respirando e falando, é porque Deus está dando essa oportunidade para nós. E eu quero agradecer ao prefeito, né, e a todos vocês, que eu acredito pela fé que eu tenho em Deus, que Deus começou a mudar a história. E orar, prefeito, Deus sabe que eu oro todo dia, para todos os vereadores, Deus sabe disso. Por você, e sei que o padre também ora, sei que os pastores todos oram, porque é o nosso dever como cristão. Muito obrigado. Palavra ainda, já que nós estamos com um tipo de oração, eu vou dar uma palavra. Romanos, capítulo 13, carta de Paulo aos Romanos. Diz assim: toda autoridade esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, se a autoridade que for ordenada por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E o que resiste trarão sobre si as mesmas condenações. Então, nós estamos aqui, terceiro, reconhecendo que o que foi colocado aqui não foi pelo voto, foi porque Deus quis. Porque a gente conhece a história de pessoas que o povo elegeu, mas Deus não deixou assumir o lugar. E quem está no controle de tudo é Deus. E nós estamos aqui em apoio, orando, como o pastor Cid já falou, pode haver alguma divergência, indiferença, mas nesse caso aqui não há divergência. A autoridade de Deus ela é soberana, ela é pura, é fiel, é verdadeira, e nós queremos, em nome da nossa comunidade de fé, dizer que nós somos parceiros em oração, e nós sabemos que Deus que constitui e Deus que destitui. Então, se Deus constituiu, eu quero com vontade de Deus que eu estivesse já nesse município. E a igreja sempre está orando, estamos aqui para ajudar em oração, pedir que Deus dê sabedoria para conduzir em todas as dificuldades, todos os problemas. Porque toda sabedoria vem de cima também. A sabedoria humana, ela pode ser, ela tem valor, tem certo lugar, certa posição. De uma altura para frente, é só Deus que pode dar a sabedoria, como espelhar como Salomão. Salomão foi o homem, a Bíblia diz, foi o homem mais sábio da terra. E na hora das maiores dificuldades, dependia inteira e exclusivamente de Deus para resolver situações que diante do homem parece que era impossível. Mas Deus dava sabedoria e aquilo se resolvia. Eu queria que você entendesse dessa forma. Sim. Você precisa de algo tão grande, não espere dos vereadores, não espere nem da presidência, espere em Deus. E se Deus não tiver para dar, não existe autoridade na terra que pode dar aquilo que você precisa para resolver um problema que muitas vezes parece insolúvel. Mas Deus tem autoridade e poder e Ele pode te ajudar. Amém. Conosco, tá? Amém. Mais alguém?
só, Tarcísio, eu queria, né, estando e também falando um pouco como secretário, dizer a você, prefeito, aos vereadores que estão aqui, né, que nós, secretários, né, estamos aqui todos ali unidos, né, num trabalho com respeito à Câmara de Vereadores, com respeito à gestão executiva, com respeito principalmente à nossa população, dizendo que nós estamos trabalhando com carinho, né, e que essa equipe ela vai permanecer unida, né, à sua disposição, principalmente à disposição dos munícipes, né, e fazendo o nosso melhor, sempre realmente lembrando com respeito, né, com todos, que quem quiser ajudar, nós vamos estar juntos trabalhando para ajudar também. Ok. Mais alguém? Padre? Eu gostaria de dar uma palavra. Vamos lá. Eu também gostaria de agradecer, né? E essa gestão, assim, ela está muito boa, com muita abertura para o sindicato. A gente está sempre conversando, sempre sendo atendido. A gente tem, assim, uma conversa diariamente, não é igual antigamente, que era cada 2, 3 meses, 6 meses ou até mais de ano, abertura para o sindicato. E a gente está aí com um trabalho muito bom, em conjunto com a prefeitura. Eu só queria agradecer, assim, e que também, se Deus quiser, a gente continuar sempre por um bom tempo. Isso. Mas não precisa agradecer, isso é obrigação. É obrigação da gestão, é obrigação do prefeito, dos secretários, enfim, trabalhar em prol dessa construção. Né? Então, a gente, assim, eu digo, ninguém colocou um revólver na nossa cabeça para ser candidato. A gente foi por livre e espontânea vontade. Então, portanto, né, se hoje nós estamos com mandato, né, então nós temos por obrigação de fazer valer, né, a credibilidade e o voto que a população depositou, né, nas urnas, para o Lelê, para o Oswaldo, para o Luizinho, para o Nezão. Então, eu acho que é nossa obrigação corresponder com essa expectativa. Pode falar em nome da Câmara um pouco? Pode, claro. Presidente, em nome do presidente Carlos, né? A questão, a gente está fazendo a parceria, fizemos a parceria, acho que em momento nenhum o prefeito tem que reclamar da Câmara, Com certeza. né? Houve um obstáculo nesse momento aí, passando por uma CP, todo mundo sabe, nível nacional e municipal, todo mundo sabe qual que é os problemas e vem acontecendo. Mas em momento nenhum, o prefeito sabe, os secretários que todos estão aqui, a Câmara travou a questão de projetos para que o município andasse e para as coisas derem certo cada vez mais dia a dia, né? Com certeza. Então, em nome da Câmara, a gente está aqui apoiando, sempre apoiando, vai projetos e todas as secretarias, saúde, orçamentos, para você ver o espaço que fiz a emenda do orçamento, que aquele orçamento ia ser travado em 2%, e a gente liberou 30% de recurso livre hoje, que é o máximo para o prefeito estar trabalhando e articulando em todos onde que precisa mais, né? Em setores que precisa mais. Então a Câmara está apoiando e com os vereadores também estão apoiando, todos estão lá, Luiz, Oswaldo, né? E os demais vereadores, sempre apoiando, né? Para a melhoria do município. Obrigado. Obrigado a você. Esse é um discurso, hoje eu acabei não falando, mas é um discurso que eu sempre fiz, em relação a todos os projetos de fato que a gente encaminhou. Nossa, assim, às vezes precisou de uma discussão melhor, fazemos ajustes, mas sempre tivemos muito essa parceria, de fato, com toda certeza. Isso é inegável. Com certeza. Prefeito, eu gostaria de Opa, falar alguma coisa. Vamos lá. Isso estando de fora, né? Eu estou lá já. De fora em termos, que você construiu essa história. Ela fala de fora, mas esteve aqui muito uma tempo. experiência de estar aqui, né? 31 anos, e estar lá na Casa de Leis também 6 anos, né? Estive também. O que eu observo que é um momento, assim, realmente importante de haver isto aqui, que já até demorou. Sim, com certeza. Isso deveria estar sempre. Porque, veja bem, são 2 poderes. O poder executivo, né? O poder legislativo, né? E aqui se junta também ainda o religioso. Com certeza. Aqui está completando, né? Sem isto é difícil construir. Tudo isto tem que haver uma união, respeito, né? Respeito pelo poder executivo, Com certeza. respeito pelo poder legislativo. Todos esses poderes, o poder religioso, é o respeito, porque Deus quer assim. Quando há esse esfacelamento
de não haver respeito, sabe, cria uma situação difícil. Eu vejo que nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Se não tivesse acontecido algo, não estaríamos aqui. É para um bem maior, né? Às vezes a gente pensa é um mal, mas nem o mal é para o mal. De todo o mal que a gente pensa que é o mal, Deus tira o bem maior. Tenho certeza disso. Isso para a gente aprender, né? Aprender, né? Em termos todos nós, né? Que todos precisam ser respeitados diante do poder que está exercendo. O poder aqui que executa, o poder lá que legisla, né? Para poder aqui executar bem o que de lá vem, né? O religioso precisa estar esta unidade, né? Eu vejo isso como um bem, como bem disse o pastor que usou da palavra, sabe? E é para isso mesmo. Deus quer tirar o bem maior. A gente vê também que há erro. Há em todo lugar, gente. Somos todos pecadores. Desde o primeiro, o último que vai nascer na face da terra, todos são pecadores, não é verdade? Mas a gente precisa não olhar pela atitude, mas olha para a pessoa. Olha para a pessoa. Se nós olharmos para as atitudes, que onde todos são pecadores, não é verdade? Nossa, está perdido. Então vamos ver o que está vendo, está trabalhando, está caminhando, né? Erro tem, porque somos pecadores. Quem disser que não tem, é que nem disse Jesus, atira a primeira pedra. Com certeza. Né? Então, eu creio que é um momento de se unir, é um momento, sabe, de realmente ajudar, de colaborar. É um momento que precisa de apoio de todos, né? Não estamos aqui para defender um ou outro, né? Sim. Mas estamos aqui para construir. Eu acho que todos nós deveremos estar na parte de construção, não em benefício próprio, não em interesse próprio, puxar aqui, puxar para lá. Não, agora não é interesse próprio, agora é interesse de 40 mil habitantes, né? É de uma população, é do povo de Paysandu. Né? Olhando por esse prisma, é o povo que precisa, é o povo que necessita. As consequências que sofrem, né? Tudo isso é o povo. Na verdade, como bem disse, principalmente os mais necessitados. É a maioria. Né? Então é nesse sentido, esse momento de oração é importante e sempre, talvez para dizer alertar, precisa ter sempre oração. Exatamente. Precisa estar sempre parando para rezar. E é verdade. Obrigada. Wagner, bom dia. Assim, eu acredito que é um momento bastante importante, como já foi dito, as palavras, né, que foram colocadas. Eu acredito que a gente só consegue caminhar quando nós temos o mesmo foco. Né? Nós, na igreja, poder público, na sociedade, nós temos aí hoje uma sociedade composta de uma forma muito diferente, porque quando a gente faz uma caminhada, você percebe que nós temos todos os elementos possíveis para que a sociedade participe de um processo de uma construção de uma cidade. Eu falo isso a partir dos conselhos, né? Eu estou em algum deles. Então nós temos aí as possibilidades, né, de construir uma cidade muito mais eficácia, muito mais responsabilidade, porque essa responsabilidade ela foi dividida. Né? Você vai no Conselho de Ambiente, você, né, discute ali situações que podem melhorar a cidade em todos os aspectos. Né? Você tem o Conselho da Saúde, que vai discutir as questões, né? Você tem o Conselho da Assistência Social, enfim. Então eu vejo que tudo isso faz parte dessa construção. E estamos aqui como cristãos, né? Talvez mais ou menos cristãos, mas a palavra que nos conduz está em Mateus capítulo 5, 13 e 16, quando Jesus, olhando para os discípulos, ele vai dizer: vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada para colocar embaixo no vazio, mas para colocar no lugar visível. Jesus não falou que isso é para os pastores e padres, mas isso para os cristãos. A sociedade precisa ver
aonde nós fazemos a diferença. E não é lá na igreja, porque na igreja se encontra uma vez por semana, ou quem sabe duas. Mas os cristãos precisam ver a diferença, a sociedade precisa ver a diferença de uma secretária de saúde, num funcionário da prefeitura, lá no posto, aonde ela vai, ela precisa ver a diferença. Porque quando essa diferença se faz, é melhor. Né? Porque nós estamos chamados para construir a vida das pessoas e construir com dignidade. Nós já estamos cansados. Né? Uma sociedade que tem um muro enorme, que de um lado está uma pequena maioria, uma pequena, né, que concentra todos os bens, isso começando em Brasília até nosso município, mas do outro lado do muro, a multidão é muito grande. Os católicos que participaram da missa nossa semana viu o olhar de Jesus. Domingo passado, Jesus teve dois olhares. Um olhar para os discípulos que estavam cansados, voltando da missão. E ele os convidou para que fosse para o deserto, para o descanso. Chegando lá, ele se depara com a multidão que estava, e ele disse: veja a multidão cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Esta leitura não pode ser vista só no aspecto religioso. Quem são os pastores? Todos aqueles que são conduzidos a se colocar a serviço. Numa cidade é prefeito, são governadores, no país é presidente, no estado é esse povo abatido não estava 2000 anos atrás. Esse povo abatido e sofrido está aqui, né? Na nossa sociedade, que a gente vai se preparando com cada dia, né? Então eu olho assim, que um vereador, né, um secretário, não pode ter o mesmo olhar da Dona Maria que nós encontramos na Conferência da Saúde, da Conferência da Pessoa Idosa, e pedir uma ATI lá para a sua rua. Ou o olhar da Dona Teresa, que pediu um asfalto lá no Bela Vista para a sua rua. Mas nós, vereadores, padres, precisamos ter um olhar da cidade. O olhar da cidade é perceber no que nós avançamos, o que nós respondemos nesse tempo. E é por isso que nós lutamos, porque nós acreditamos, eu acredito, né? Por isso que eu estou aqui. Né? Então, eu acho que esse é o caminho. Agora, acho que a síntese de tudo é o foco, né? Se a Câmara, o Executivo, todo o secretariado, as igrejas têm o mesmo foco, nós não chegamos. Não dá para caminhar um para cada lado. E parece que o Paysandu fez essa história. Eu estou aqui há 5 anos e meio, mas eu não preciso morar aqui há 50 anos para conhecer o Paysandu. Eu não preciso estar lá no nascimento de Moisés para saber que Moisés fez uma caminhada. Olha a história da nossa cidade. Eu morei em Sarandi de 75, desde que não era município. Você vai vendo todos os tropeções que Sarandi deu, né? Quer dizer, então, mais você vai olhando que nós estamos dando os passos, né? Os passos estão acontecendo. É em cima desta aposta que nós precisamos caminhar, né? Eu sempre tenho colocado, eu disse assim, fecho agora, senão não quero falar não. Mas tinha uma luta lá na Bíblia, né? Aquela luta do segurar, né? Então você fica lá, né? Eu vou segurar. Quando eu cansar aqui, eu vou abaixar, mas eu vou acreditar, vou apostar nisso, né? Porque eu sei que nós não estamos aqui por acaso. Cada um cumprindo a sua função, a sua missão. Eu não vou prestar conta a Deus como prefeito, mas como padre. O senhor como prefeito. Com certeza. Né? E o senhor como vereador. Né? Porque estamos aqui com uma missão. E a missão é de construir o melhor possível para as pessoas, e como foi dito, a nossa cidade tem muito foco de carência, mas está sendo respondido aos pouquinhos. Né? Nós temos hoje uma assistência social que tem um trabalho excelente, temos aí outros organismos, né? Então que Deus possa nos abençoar sempre e que iremos aonde nós queremos chegar. Eu vou tentar todos com vontade, Deus possa abençoar vocês. Nós estamos aqui para orar, para dizer ao prefeito que nós temos a mesma missão de Cristo. Eu sou pastor da Assembleia de Deus do Pioneiro, agora se tornando um campo autônomo, né? Aqui em Paysandu nós temos 2 campos. O pastor Enos está aqui com o oeste e eu com o leste, a parte de cima. A gente veio aqui fazer a parte que quis fazer, né?
Cristo teve uma missão. Um dos livros de Barros, ele diz Jesus em cidade. Nesse livro, ele mostra as atitudes que Cristo tinha em cada cidade, o que Cristo fazia, o que ele revelava, as curas, a libertação. Ele liberta o gadareno, ele mostra o estado dele, pecaminoso, triste, abatido, revoltado. Mas Cristo entra naquela cidade, muda a história daquele homem, coloca ele sentado, coloca a veste nele, coloca ele em pé, digno dentro da sociedade. A missão nossa é essa, que a gente possa olhar para o homem e poder ajudá-lo a ficar de pé diante de Deus, em pé diante dele, porque o homem sem Deus, ele é nu. Ele vive uma vida desgarrada, vive uma vida pobre, ingrata, sem agradecimento. E nós, como pastores, nós estamos aqui para orar, para que Deus possa abençoar, a ter uma comunhão entre legislativo e executivo, para que possa a gente ver essa união, como o padre disse aqui, para que Paysandu possa ganhar. Paysandu é que tem que ganhar. Os habitantes de Paysandu precisam da nossa ajuda, através, cada um com a sua função. Nós, como pastores, abençoando, ajudando, fazendo a sociedade compreender que nós escolhemos o Senhor. Foi eleito justamente, o Senhor foi escolhido pelo povo e o Senhor tem uma administração. E a Bíblia é bem clara para a gente respeitar autoridades. Então a gente estamos aqui entendendo que o Senhor foi eleito e que Deus tem um projeto na vida do Senhor como prefeito e devemos orar para o Senhor para que essa administração possa ser a melhor de Paysandu, como também vocês, vereadores, foram eleitos pelos nossos municípios aqui, né, pelas pessoas que votaram. E a gente tem que agradecer a Deus por vocês estar cuidando, estar zelando, fiscalizando, e essa é a função de vocês. Então, a gente só quer que essa união possa ser juntada e Paysandu possa crescer. Possamos ver a igualdade. Nós estamos no Brasil, hoje está passando um processo muito difícil e a gente precisa se unir para que essa crise possa chegar em outros municípios, mas o nosso possa crescer, possa ter mais trabalho, possa aqui ter mais pessoas querendo desenvolver empresa, que possa ter um amor, a sociedade possa trazer essa paz e que o prefeito possa trabalhar, né? E que também os vereadores também possam cumprir a sua função. E essa é a palavra que nós temos. Nós queremos agradecer a todos, que Deus possa abençoar, e nós estamos aqui para unir-se, para que Deus possa abençoar cada vez mais o nosso município. Tá bom? Pastor Rodrigo? Você bem sucinto, boa tarde a todos. E se falou muito de união, né, muito de todos trabalharem por todos, esse é o foco. E analisando todas as conversas aqui, né, a palavra do nosso padre, de todos os nossos amigos pastores, né, legislativos, nosso prefeito, o que eu analiso com tudo isso? E é bem bíblico. Existe, se você pegar um cordão, apenas um cordãozinho, e você às vezes usar de força, ele pode arrebentar. Se você pegar 2, até que você pode até arrebentar, mas se você juntar 3 cordões, já vai ficar bem difícil você arrebentar esse cordão. E a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras, ele não se pode quebrar. Eu olho aqui para 3 cordões nessa sala aqui hoje, né? Município, prefeito, né? Legislativos, vereadores, e vejo aqui o corpo como igreja, que todos nós somos corpo de Cristo, né? Então, você não vai pegar simplesmente, você vai falar, eu vou cortar um dedo meu aqui, você vai precisar desse dedo, e você não quer sentir dor nesse dedo. Então, todos nós somos um corpo só, e eu creio que quando a gente trabalhar em favor de todos, em favor do município, esse cordão jamais vai quebrar, né? Vejo que isso é muito importante, né? Essa grande união, esse consenso de todos, né? De parte eclesiástica, parte munícipe, né? E também na Casa de Leis, porque eu vejo uma coisa, se o prefeito pedir algo e os vereadores aceitarem, será concordado, não foi concordado, vai agir na cidade, né? E da mesma forma, se ambos se unirem espiritualmente e pedindo, vai ser acordado com o Pai maior que está no céu ao nosso favor. Então tudo que é concordado aqui é concordado no céu, que também é bíblico, que a gente possa sempre estar com esse foco,
que tudo não gira só aqui na terra, né? Há um mundo espiritual bem mais presente do que a gente que está vivo e respirando aqui nesse lugar. E eu creio que unindo essas três forças, Paysandu vai ter um cordão que dificilmente vai se quebrar e vai render frutos para uma vida longa. Como o prefeito disse, ele vai ser prefeito por um tempo ele já não vai ser mais prefeito, né? Então isso vai se passar, mas que essa atitude que nós estamos tendo aqui hoje possa ser criada constantemente. Mesmo se o prefeito Tarcísio daqui vários anos ele, né, não ser mais prefeito, os próximos que entrarem possam ter essa visão de união, visão de construção e olhar como Cristo olha, que ele não olha para fora, né? O pastor Rodrigo é meio barrigudo, o Renato já não é, ele é forte e bonito. Não, Cristo não olha isso daí, mas Cristo ele olha para dentro do coração, e é para isso que a gente tem que olhar, dentro do coração de Paysandu, a necessidade do nosso povo. E eu acho que nós vamos viver bem melhor e ter uma cidade muito próspera e muito abençoada. Essa é a minha palavra. Obrigado, prefeito. A gente aprendeu a amar todos, né? A gente gosta de todos os irmãos aqui, conheceu vários pastores, o padre, e a gente quer ver essa cidade andar para frente e de mãos dadas nos trilhos do desenvolvimento. Né? Obrigado, gente. Só um minutinho, essas palavras aqui que acabamos de ouvir, essas palavras aqui também, elas não estão só aqui dentro também. Essas palavras a gente ouviu muito na rua nos últimos meses aí. Tá? Eu creio que o povo lá fora, independente da raça, sexo, cor ou posição social, eles também eles solicitavam esse mesmo clamor que nós estamos solicitando aqui agora. E eu acho também que quem ouve a voz do povo, ele é um sábio também. Ele escuta, ele medita e ele aceita. Então, em nome da nossa população lá fora, são minhas palavras. O que eles pedem aqui foi o que nós pedimos também. E como diz o velho provérbio, né? A voz do povo diz que é a voz de Deus. Né? Então, que nós, nossa cidade, nosso povo, seja abençoado. Obrigado. Hilton? Não, eu cheguei. Hilton é chefe do gabinete do deputado NVR em Brasília. Cheguei só para fazer uma visita de cortesia. Beleza, essa reunião agraciada aqui é bom, né? É assim, a gente vem trazer um apoio, né, Tarcísio? Um apoio e a espera que essa união que nós vamos fazer Paysandu crescer cada vez mais, né? E a gente tem um apoio lá em Brasília, que é um apoio de vocês aqui, estamos à disposição para ajudar no que for possível, né? Que a gente quer ver que essa Paysandu cada vez melhor. E tem nos ajudado muito, pode ter certeza disso. Obrigado. Então tá bom. Mais alguém? Então tá. Aí, fiquem à vontade, né, para fazer o centro de toda essa motivação, que seria essa oração, né, de ecumênica, que esse era o desejo que nós gostaríamos de estar. Tarcísio, eu não gostaria de falar uma coisa. Também, né, Tarcísio, faço parte de uma comunidade grande ali, com 7 moradores, né? São 3, 4 bairros ali, tem uma boa convivência com todo mundo e tenho ouvido as pessoas na rua e a comunidade em peso também apoia o senhor, o trabalho. A comunidade ali, são moradores ali que moram há muito tempo e vem acompanhando o desenvolvimento da cidade, o que vem acontecendo para nós ali, que são melhorias, também aquelas que o município divulga nas mídias, na internet, o povo está acompanhando, né? A gente está vendo que a cidade está progredindo, ela está caminhando, são lugares que nunca tinham recebido assim, um auxílio do município, bairros que nunca receberam um recap. A gente está vendo aí que na sua gestão, no seu trabalho, junto com a sua equipe, isso está chegando lá, né? Está tendo um olhar para as pessoas mais pobres. E a gente vê que isso agrada o coração de Deus, isso agrada Deus, que está olhando para os mais pobres, para as pessoas que moram nos bairros aí, onde muitas vezes os recursos sempre faltou para aquele povo. As ruas às vezes não tem cascalho, ou às vezes o asfalto tudo deteriorado, e a gente tem ido e tem visto que o município está fazendo isso, está cuidando da nossa cidade, está melhorando, e devido a tudo isso, a gente tem visto que o povo, a população tem apoiado aí o seu trabalho, as pessoas estão em oração, né, também pedindo para Deus pôr a mão de poder dele, porque
nada acontece sem a permissão de Deus. Então eu sempre também deixo uma palavra aqui para todo mundo, que é uma palavra que está no livro de Efésios, Efésios 6, onde a palavra de Deus ela nos fala que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Porque lá fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. E muitas vezes nós lutamos com as forças do mal que está espalhado no ar. E muitas vezes é com aquilo que a gente não vê. Então por isso que nós temos que nos apegar cada vez mais com Deus, na oração, e de sempre Ele nos revestir dessa armadura, porque às vezes o mal nos rodeia, o inimigo ele quer muitas vezes nos destruir, quer acabar com tudo, porque o inimigo não quer que as coisas boas cheguem para os pobres, ele não quer que a coisa ande, ele quer ver a destruição. Então, essa é a minha palavra, prefeito, e a gente continua em oração, e o senhor tem o nosso apoio aí para esse trabalho, porque eu sei que quem está ganhando é Paysandu, é a população de Paysandu, é o povo de Paysandu. Muito obrigado. Bem, gente, aí tem mais alguém que quer falar? Não? Só assim, claro que o nosso motivo aqui era de pacificação, né? E esse era o desejo, e como disse a Raimundo, já poderia ter acontecido outras vezes, até tivemos essas ideias, mas a rotina e as agendas nos consomem e acaba de fato não ocorrendo. Mas o meu desejo, e até já conversamos com a nossa chefe de gabinete, que a gente gostaria que isso se tornasse uma rotina. Não dá para ser toda semana, mas que de período em período a gente pudesse sempre estar fazendo essa fala e essa reunião, vamos dizer assim, como nós estamos fazendo hoje. A mim, como gestor, né, eu sei que o objetivo é outro, mas é uma oportunidade grande também de dar as informações corretas, principalmente a respeito dos pneus, aquela coiseira toda, que como eu já disse, isso aconteceu há mais de um ano atrás, e quando aconteceu, chamei os vereadores, não sei se eles não estavam na época nessa reunião, mas me lembro que o Diego, o Marcelo, o Toninho, o Luizinho, o Oswaldo, lembra? Nós sentamos, aí eu disse, já aconteceu um fato XY, né, abri sindicância, eu preciso apurar para ver o que aconteceu. Porque, né, Rose, numa segunda-feira cedo eu tomei um maior susto que a promotoria estava aqui, e aí eu conversei, expliquei, mas eu não entendi o que estava acontecendo. Diante disso, nós abrimos uma comissão de sindicância, que hoje ela é permanente, né? E o Ministério Público, então, fazendo a sua investigação à parte. E aí o que eu quero deixar claro é que eu ouvi na rede, nas redes de comunicação, de maneira geral, então, alguns membros até da própria comissão, dizendo que nunca souberam onde esses pneus estavam, né? Então, se nunca soube, é porque nunca procurou onde de fato ele estava. Nós temos aqui, foi encaminhado, né? Olha, depois quem quiser olhar com detalhe, mais de 400 páginas. Esse aqui são os pneus e as placas dos carros com as marcas que foram doadas lá pela Receita Federal, né? E também o restante dos pneus no depósito aqui do município, que vai se transformar em almoxarifado. Inclusive o espaço é pequeno e nós estamos já reivindicando o IBC, né, que vai ficar à disposição do município. Estou indo para Brasília dia 3 e já vi isso junto lá com os nossos deputados que estão nos auxiliando nesse sentido. Então, até o padre Pedro um dia me disse, prefeito, onde estão esses pneus, mostra. Eu falei, padre, esses pneus, muitos já foram usados, porque isso foi em 2013 essa doação, em agosto de 2013. Então, teve pneus que já foram colocados, substituídos, e eles já, inclusive, foram para descarte, que a gente faz esse trabalho com empresas que fazem, como é que fala? Reciclam pneu. Então, alguns pneus, porque eles foram colocados em ambulância, Kombi, ônibus, caminhões, e vocês sabem que os carros da prefeitura não é como o nosso carro, que só quando a gente vai viajar, ou daqui para Maringá, ou de uma cidade para outra, não, ela roda constantemente, principalmente ambulância, né? Silvanir está ali,
o volume que a Silvanir conseguiu de cirurgias e encaminhamentos para Curitiba, todos os dias. Por isso que quando falaram lá das diárias enormes, a pessoa não teve a dignidade de dizer que as diárias não era só do prefeito, 300 mil reais. Né, lembra? Teve um blog aí que soltou que o prefeito gastou 300 mil. Mesmo eu sendo prefeito 4 anos e viajando todos os dias, não chegaria a isso. Não chegaria. Então, teve aquele volume? Teve. Mas essas diárias dos 1.100 funcionários. E de todas as secretarias. E principalmente a saúde, que todos os dias, né, Silvânia? Se não é 2, se não é 3, agora eu estou com mais 3 ambulâncias novas, que antes nós tínhamos uns pedaços de ambulância. Né? Graças a Deus, hoje estamos com 6, né? Então, e o SAMU daqui uns dias para funcionar. Então, é constante. Escola todo dia, o ônibus anda 2, 3 vezes por dia, a Kombi, a escolar, a ambulância, enfim. Então, muitos pneus já foram até substituídos. Então, eu disse para o padre Pedro, padre, como é que eu vou colocar uma coisa que já há 2 anos já está sendo usada? Né? Então, eu disse para ele, olha, eu tenho toda a documentação, nós abrimos a sindicância, o pessoal fez o relatório, foi esclarecido, foi mostrado onde que estava e aonde estão o restante até hoje, que ainda não foi utilizado. Que alguns nem servem para os nossos carros por causa do aro, que é diferente, e nós não temos carro com número de aro 17 ou 16, qualquer coisa nesse sentido. Então, eu só gostaria assim, de esclarecer isso, né? Porque quando eu vi aquilo ali, ninguém sabe onde está esse pneus, até hoje ninguém sabe. Olha, sinto muito, né? Se não sabia, é porque não quis ir ver. Porque se tivesse procurado na fonte, e procurar até hoje, ele vai encontrar. Inclusive pode checar carro a carro, placa a placa, que os pneus vão estar lá. Tá? Então eu gostaria muito de esclarecer isso para vocês, me sinto na obrigação, né? E como eu sempre disse em todas as entrevistas, eu sei que estou falando a verdade. Né? Posso sofrer condenações? Posso, tranquilo. Né? Cada um tem o livre-arbítrio de fazer o seu julgamento. Mas quando eu deitava, eu dormia porque eu sabia que ninguém pegou um só centavo de absolutamente nada em relação a pneu. Nem mesmo o próprio secretário, que foi acusado, inclusive exonerado, por essa situação. Tá? Então era só isso que eu gostaria de esclarecer. E finalizar aí. Só antes disso, eu queria só... O Newton está aqui, que é o chefe de gabinete do Enio. Ontem esteve o Arilson, chefe de gabinete da senadora Gleice. E eu costumo dizer assim, em Paysandu nós temos tudo. Né? Nós temos o poder legislativo, nós temos, né, o executivo, nós temos a população e também nós temos as pessoas que nos salvam, né, no sentido de estar nos auxiliando com esse desenvolvimento. Então, eu me sinto assim, eu sempre falo que eu tenho 3 leões de proteção, né? Que são os meus leões que me protegem, que eu sempre disse. O Enio Verri, que é o nosso deputado federal, que nos auxilia muito, e começou agora como deputado federal, e muito ainda, eu tenho certeza que vai nos auxiliar. Ele é uma pessoa séria, parceira, ética, né? Uma pessoa que eu aprendi a respeitar muito, até pela sua capacidade e pela sua maneira de ver a gestão pública. Nós temos a senadora Gleice, que nos auxilia sempre em tudo que nós precisamos, grande parceira, que também sofreu as consequências lá, né, das denúncias, e agora o próprio dilator que acusou ela já voltou atrás, dizendo não, a senadora realmente, de fato, não tem nada a ver com Lava Jato, mas o duro é que a televisão só deu a notícia que ela tem, mas não voltou lá e disse, olha, não tem. Né? Então, infelizmente, a mídia acaba fazendo esse tipo de coisa. E temos também o Zeca Dirceu, que é o deputado federal, que está aí junto conosco, né? Desde lá do início da nossa gestão. O Enio, então, como eu disse, começou agora. Então, eu tenho esses 3 sustentáculos, e é nesse sentido que eu quero dizer. Esses são os principais, nós temos os demais, mas esses são os de governo, de fato. Nós temos outros deputados que nos auxiliam, de Mararuda, né? O próprio Ricardo Barros tem feito algumas coisas também para o Paysandu, né? Então, nós temos várias pessoas que nos auxiliam, mas esses são os 3 leões guardiões que me orienta, que senta, que aconselha, que puxa a orelha, que dá bronca, né? E isso, de fato, me dá essa sustentação. Né? Então, essas são as pessoas que lá junto ao governo federal, nós temos certeza que nós vamos conseguir muita coisa, como disse,
em uma audiência com a ministra, com a Gleice, que foi ministra. Dia 4 eu vou estar lá com o ministro, né, da Educação, vendo se a gente consegue essa escola de 12 salas lá, que ela já tem feito algumas conversas e é assim que a gente tem conseguido muita coisa para a nossa cidade. O grande problema, né, é que o dinheiro público, a verba pública, ela não é no dia e na hora que a gente quer, né? Há o anúncio e aí até você fazer todo o trâmite, ele leva 6 meses, 8 meses, até 1 ano, né? Mas não importa, uma hora vai acontecer. O importante é você deixar o projeto engatilhado, né? Todas as questões ali prontas para que a gente possa fazer um trabalho que vise trazer a qualidade de fato para a nossa população. A gente, tá joia? Obrigado pela vossa atenção. E agora os mestres da oração que conduz, né? Né, Mundinha? Como eu já falei, é um momento assim, muito especial, né? Principalmente para nós, que talvez seja a primeira vez que acontece no nosso caso. E aqui nós vamos orar pelo nosso prefeito, que está na administração, com licença também o nosso vereador que representa, né, a Câmara, o presidente. Eu gostaria de convidar ele para se colocar aqui do lado do prefeito, demonstrando, né, a união. Aqui lá, não. Orienta e lá. Pode ficar aqui, viu? As demais pessoas, eu queria convidar o padre, os pastores, para nós se colocar aqui, né, aqui no meio, para nós orar, fazer oração nesse momento. Né? O padre até me orientou às vezes fazer só oração do Pai Nosso. Eu concordo com o padre, sim. Mas eu vejo assim que é um momento de nós também agradecer a Deus. Eu concordo totalmente com o padre, meu amigo, e um homem de Deus abençoado, que deixei de ter aprendido muito. Mas eu sinto do meu espírito aquele momento de nós agradecer a Deus, primeiramente, por tudo que está acontecendo. Porque se tudo isso está acontecendo, Deus está no controle de tudo isso. Eu gostaria de convidar o pastor, o prefeito, a dar a mão para o nosso representante lá da Câmara. E que eles seguram na mão enquanto nós orarmos. Os pastores vem cá. Que isso venha estar em bondade sempre, olhar no olho e sempre resolver as coisas da melhor forma possível. Né? E que isso que aconteceu esses dias, nós vamos esperar que nunca mais venha acontecer. Porque eu acho que não é necessário. Né? Se nós sentar, conversar, e vocês conversar, vocês chegam num consenso com muito mais facilidade. E eu convido todos de volta, dá as mãos assim, né? E nós aqui, ó, no bar, os pastores vão dar nossas mãos, não, vocês vão ficar no nosso lado. É no meio do negócio. No meio, né? E nós vamos, né, agradecer a Deus por esse momento. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, é no nome de Jesus que está escrito na tua palavra. E nós agora unimos a nossa fé, Deus, diante desse momento tão especial, a qual nunca aconteceu na nossa vida, nesse espaço a qual nós estamos, no gabinete da autoridade maior dessa cidade. Porque aqui, Pai, é aonde que se resolve, Senhor, todas as decisões em prol da nossa cidade, em prol do mais carente, do mais necessitado, em prol da melhoria da nossa vida. Aqui fica o líder maior, Senhor, que o Senhor constituiu para que aqui esteja. Pai, sabemos que aqui nós necessitamos de unidade, nós necessitamos da unção do Teu Espírito, do Teu poder, Pai, que aquele Espírito de sabedoria que estava sobre Salomão possa vir sobre, Pai, esse administrador. Aqui também, Pai, está o representante da Câmara. Oh, meu Deus, o qual o Senhor ajuda o prefeito e também fiscaliza naquilo que tem que realizar. Senhor, Pai, eles estão de mão dada em demonstração de união, em demonstração de comprometimento em prol da sociedade que clama. Senhor, no nome de Jesus, Pai, que eles venham estar unidos, venham estar, Pai, oh meu Deus, resolvendo as questões, oh Pai, na conversa, no diálogo, Senhor, de forma que te agrada, de forma que toda a sociedade venha ganhar. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse momento e invocamos, Pai, o Teu poder, a Tua glória sobre esse lugar, a Tua unção, Pai, sobre essa cidade. No nome de Jesus,
E que a partir de hoje, Pai, nós venhamos ver algo que nós nunca vimos ainda acontecer nessa cidade. Para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, nós oramos nessa hora e já Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Eu convido o Padre para nos ajudar na oração do Pai Nosso, Padre. Como o Senhor nos ajudou, bem, nos orientou. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Eu queria aqui os dois agora. Olha aqui para mim, vocês dois. Vocês creem que foi Deus que pôs vocês aqui no igreja? Com certeza. Então, sem Ele, nada nós podemos fazer. Sim, com certeza. O prefeito pode dizer comigo, diga assim, com todo respeito e honra, porque você é autoridade sobre mim, você é o meu prefeito, você é meu vereador, que representa todos os vereadores que estão sobre nós. Primeiro prefeito, diga assim, Deus, foi o Senhor que me colocou aqui. Por isso que eu te peço, me dá saúde, me dê força, me dê do teu espírito e sabedoria, para que eu administre, para que eu te agrade em tudo que eu realizar, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Diga assim comigo, vereador. Diga, Deus, foi o Senhor que me colocou na posição que eu estou. E hoje estou aqui, representando todos os vereadores. Senhor, me usa com sabedoria, para que eu venha, Senhor, ajudar o prefeito na administração dessa cidade. E que eu nunca esqueça que ele é autoridade sobre mim. E quando eu confrontar uma autoridade, o Senhor se vira contra mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E me ajuda. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vai ser mais